Ejercicio número 5 referente a cámara gravitacional. Partículas sólidas carregadas en una corriente de ar a 30 graus Celsius son coletadas en uma cámara gravitacional. As dimensões da cámara são 9 metros de largura, 5 metros de altura e 12 metros de comprimento. A vazão volumétrica do ar é igual a 13 metros cúbicos por segundo. Calcule o menor diâmetro de partícula que será coletada pela cámara gravitacional. As propriedades da partícula estão aqui e as propriedades do ar também. Então, para resolver esse problema, agora precisamos extrair as informações. Bom, os dados que nós temos são dados. Começamos primeiro pelas características da câmara gravitacional. Temos uma largura igual a 9 metros, altura de 5 metros e um comprimento equivalente a 12 metros. Isso daqui é da câmara gravitacional. A vazão de gás, na qual está tratado essa câmara gravitacional, é de 13 metros cúbicos por segundo. Aqui, as propriedades para o fluido, massa específica do fluido, igual a 1,2 kg metro cúbico. O problema fornece o que? A viscosidade. A viscosidade aqui está em centipoise. Nós precisamos transformar para Pascal. Então, voltamos para cá. A viscosidade do fluido é equivalente a 0,0185 centipoise. Multiplicamos pelo fator de conversão, que diz 0,001 Pascal segundo, equivalente a 1 centipoise. E nós temos aqui o valor já ajustado da viscosidade, sendo igual a 1,85 por 10 a menos 5 Pascal segundo. Já temos as unidades no sistema internacional. Bom, uma característica desse problema é que nos dá o parâmetro da partícula em termos de ECG. ECG, pessoal, o que significa ECG? ECG significa Specific Gravity. Gravidade específica, ou conhecido também como densidade. Bom, como nós vamos utilizar esse dado? Para a partícula, isso daqui, ECG é igual a 1,21. Para obter o valor da massa específica, o único que nós vamos fazer é o seguinte: a massa específica da partícula vai ser igual a gravidade específica vezes a massa específica da água a 4 graus Celsius. Dessa forma, a gravidade específica é 1,21, não tem unidades, é adimensional, vezes a massa específica 4 graus Celsius é um valor da literatura. Esse valor vai ser igual a 1000 quilogramas metro cúbico. Daqui temos que a massa específica da partícula é igual a 1210 quilogramas metro cúbico. Então, já foi feito o ajuste em função desse dado fornecido, tá? E não cria nenhum problema. Bom, então, o que nos está pedindo o problema é determinar o menor diâmetro. Nós já temos uma equação para determinar o menor diâmetro que está na literatura. Tá? A equação para determinar o menor diâmetro tem algumas considerações, né? Tipo, considera um regime laminar. Temos que um regime laminar e que a eficiência, nesse caso, a eficiência de separação também é o 100%. Beleza? Bom, essa equação, essa expressão que nós vamos utilizar tem a seguinte característica: diâmetro de partícula mínimo vai ser igual a 18 vezes a viscosidade do fluido
sobre Q1, gravidade, diferença de massas específicas entre a partícula e o fluido, e aqui continua multiplicando pela altura, vazão, a propriedade que se utiliza aqui, que é o volume da câmara gravitacional, todo isso elevado a 1/2. Daqui temos que especificar o seguinte: esse valor de Q1 corresponde a um valor que ajusta, tipo, é um valor que ajusta considerando a esfericidade da partícula. Esse Q1 equivalente a 0,843 logaritmo de base 10 vezes a esfericidade da partícula sobre 0,065. Beleza? Bom, agora analicemos se temos todas as informações fornecidas. Bom, viscosidade do fluido temos, altura também, vazão tem, podemos calcular facilmente o volume, temos todas as dimensões da câmara gravitacional, estão aqui. Continuamos analisando, temos aqui as propriedades para ambos fluidos, também, isso aqui é uma constante, e chegamos ao valor de K1, esse ajuste. Aqui, de acordo com o enunciado do problema, nós não temos a esfericidade. Portanto, quando você não tem a esfericidade, qual é o procedimento? O procedimento é assumir que nossa partícula é esférica. E se nossa partícula é esférica, o K1 vai ser igual a 1. E você procede a calcular esse diâmetro de partícula médio. Então, aqui substituindo os valores, dPmin vai ser igual a 18 vezes a viscosidade do fluido, 1,85 por 10 a menos 5 pascal segundo, já vocês sabem as unidades, tá? Não vou escrever para não me estender muito. Aqui vou sobre 1 vezes 9,8 vezes a diferença de massas específicas, 1210 menos 1,2 para o gás. Aqui, vezes altura 5 metros, tá? Que corresponde a esse termo aqui, vezes a vazão, já está dada, 13 metros cúbicos por segundo. O volume da câmara gravitacional, não é necessário fazer um cálculo tão complexo, é simplesmente multiplicar todas as dimensões. 9 por 5 por 12. Aqui temos o volume da câmara gravitacional, lembrando que tudo isso está elevado a 1/2. Resolvendo toda essa expressão, chegamos a um valor de tamanho de partícula mínimo, sendo igual a 5,81 por 10 a menos 5 metros. Deixando em umas unidades mais tranquilas de poder analisar, multiplicamos por um fator de conversão, 1000 micrômetros, equivalente a 0,001 metro. Cancelando o metro, o diâmetro de partícula mínimo vai ser igual a 58,17 micrômetros. Certo? Bom, lembrando aqui que nós temos feito uma suposição, beleza? Nós temos considerado que o comportamento desse sistema é laminar, por isso que nos habilita a utilizar essa expressão de aqui. Nós consideramos um regime laminar, uma eficiência tipo de 100%, e utilizamos essa expressão que está na literatura. Beleza? Bom, agora que eu vou proceder, vou fazer uma adicional, vamos a verificar se essa suposição está coerente. Então, procedemos aqui a calcular a sua velocidade terminal, referente à partícula que está sendo separada. Então, a velocidade terminal vai ser igual, utilizando, nesse caso, a correlação de Stokes, a equação de Stokes. Então, gravidade, diferença de massas específicas, diâmetro de partícula ao quadrado, sobre a viscosidade do fluido. Isso aqui é a
famosa equação de Stokes, a que descreve a dinâmica da partícula num regime laminar. Bom, observa a equação, e aqui essa equação depende basicamente de quê? Propriedades do fluido e propriedades da partícula. A partir disso, nós vamos a saber se o valor da velocidade terminal, né, que resulta, está dentro de um regime laminar ou turbulento. Procedemos a calcular aqui. A velocidade terminal vai ser igual a 1 sobre 18 vezes 9,8, que é o valor da gravidade, 1210 menos 1,2, a massa específica em quilogramas metro cúbico. O diâmetro de partícula que nós acabamos de calcular, agora seria, eu vou colocar o valor em metros, tá? Seria 5,81 por 10 a menos 5, tudo isso aqui ao quadrado, sobre o valor da viscosidade, 1,85 por 10 a menos 5 pascal segundo. Calculando, o valor da velocidade terminal fica igual a 0,12 metros por segundo. O que nós temos determinado é somente o valor da velocidade terminal, utilizando essa equação de Stokes. Agora, procedemos a calcular o Reynolds. Cálculo do Reynolds de partícula. Então, o Reynolds de partícula é igual mais a propriedade do fluido, velocidade terminal, diâmetro de partícula. De aqui, a massa específica do fluido, 1,2 kg metro cúbico, vou escrever aqui, vezes a velocidade terminal, 0,2 metros por segundo, e o diâmetro de partícula, aqui em metros, 5,81 por 10 a menos 5 metros, sobre 1,85 por 10 a menos 5 pascal segundo. Calculando tudo isso, nós temos que o Reynolds de partícula é igual a 0,4527. Isso que significa, tá? Nós sabemos que os limites de um comportamento laminar, o Reynolds de partícula tem que ser menor ou igual a 0,4. Isso que eu passei nas aulas, mas existe literatura que fala que pode ser até menor ou igual a 1. Ou seja, que esse valor, essa consideração e o cálculo está dentro daquilo que é praticado. Beleza? Isso aqui foi um adicional somente para comprovar o uso desse tipo de equações e as considerações. Beleza? Obrigado.